Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Eu vou compartilhar nesse vídeo um testemunho. Aqui o nosso foco é vida sentimental. E eu vou compartilhar uma história que eu lembrei, na verdade, nunca saiu da minha memória, mas isso conta muito na palavra de Deus. Por isso eu quero falar, para exaltar o nome do nosso Deus, não simplesmente para contar uma história da minha vida, não é essa a intenção é glorificar o nosso Deus e mostrar o poder que Ele tem. Amém? Olha o que diz a palavra em Isaías 54, o futuro glorioso de Sião. Então aqui é uma promessa de Deus para a nossa vida. E ele diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alarga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, Isaías 54 é uma promessa que Deus fez na minha vida. E eu vou compartilhar um testemunho que eu tenho de 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, Deus fez uma promessa na minha vida, que se cumpriu agora. E quando Ele faz uma promessa na vida da gente, eu quero falar um pouco também de como saber quando recebe a promessa de Deus, como você sabe, como você vai identificar, tipo, estou recebendo uma promessa do Senhor. E eu percebi, pelos anos de experiência, pelo tempo de experiência com o Senhor, que Ele gosta muito de fazer uma promessa no momento da dor, no momento do sofrimento, da angústia, do desespero, quando você está numa situação muito difícil. Então, há 20 anos atrás eu tinha exatamente 20 anos, hoje eu tenho 40 anos. Então chegou agora a hora de eu entrar na Terra Prometida, né? E eu entrei e tomei posse, Deus foi fiel. Então, há 20 anos atrás eu namorava um rapaz, e era um namoro normal. Conheci ele no meu local de trabalho, eu trabalhava no comércio e eu já conhecia ele de vista e ele passava sempre ali na porta do meu serviço e tal, e a gente começou a conversar, virou amigos e começamos a namorar. E era um namoro, vamos dizer, normal do mundo, né? Tipo, eu tava afastada, eu já tinha tido, assim, uma experiência com Deus naquela época, eu já tinha conhecido Jesus. Mas eu não tinha conhecido Deus vivo. Eu tinha conhecido Jesus através da religião. Então a religião me oprimiu tanto que eu me afastei da igreja e não soube discernir, separar. E eu percebia que Deus ele falava comigo. Quando eu me afastei, ele falava muito mais do que quando eu estava dentro da igreja. Então, na verdade, eu me afastei da religião e não de Jesus. E voltei a viver uma vida comum, entre aspas, assim, né, que seria viver no pecado, porque eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento. E a Bíblia fala, né, lá em Oséias ele fala, o meu povo sofre e é destruído porque falta conhecimento. E naquela época eu tinha muito pouco conhecimento desse Deus, da bondade dele, da misericórdia, do poder. Por mais que ele falasse comigo, a religião tinha implantado na minha mente o medo. Não o temor do Senhor, mas o medo. E isso me atrapalhou bastante. Aí eu namorei esse rapaz durante 4 anos, durou esse namoro no total. E assim, aquele tempo eu era muito preocupada com o que as pessoas iam falar de mim, com o que elas achavam de mim. Eu era muito preocupada com a minha reputação. Por mais que eu tenha errado, eu era uma jovem, era nova, então toda jovem tem o sonho de construir uma família, de que essa área sentimental venha dar muito certo. Quem é muito jovem sabe disso, né? E quem já não é também sabe, porque tem uma época que a gente zela por essa área da nossa vida, tipo, eu só namoro se for sério, não vou perder minha virgindade com qualquer pessoa, tal. E eu era dessa forma naquela época, né? Não tinha sofrido tanto assim, né? E desde aquela época o inimigo se levantava muito contra a minha vida sentimental, porque ele sabia que esse era o meu chamado. Eu não sabia, mas o inimigo ele sabe também das coisas, então ele sabia. E teve uma época que o rapaz
começou a fazer promessa de que queria casar e de que a gente ia ser feliz. E eu fui me iludindo com aquilo. Fui acreditando, não que ele estivesse me enganando, era um namoro legal, de respeito, de família, ele era um cara de família e tal. Minha família já tinha muito pouca estrutura, na verdade, perto da família dele. Isso atrapalhou bastante no sentido de família, assim, familiares, né? Mas também eu quero que se dane, porque não era... a minha família era de muito mais valor no sentido emocional, sabe? Assim, a gente sempre foi muito unido no sentido emocional. Mesmo que a gente brigasse, a gente nunca ficou sem se falar um com o outro. Então, assim, os valores diferentes, né? Aí eu fui morar com a minha mãe e com o meu irmão. Minha mãe tinha se separado do meu pai nessa época. E eu fui morar com a minha mãe e com o meu irmão. E eu tava bastante ferida, já as coisas já não estavam muito bem, né? A gente vivia debaixo de calúnia, difamação, eram umas coisas esquisitas que aconteciam. E o rapaz falou: não, vamos casar, eu quero morar com você e quero casar. E eu me precipitei, porque eu era muito ansiosa mesmo. E acreditei. Ele falou: não, eu vou me casar, eu quero morar com você. Ele pegou todas as coisas dele, levou tudo para casa da minha mãe. E eu fiquei assim empolgada com aquilo, eu nunca tinha passado por algo do tipo assim. Então eu levei muito a sério, falei, não, mesmo que a gente não vai casar agora na igreja, então eu já me considero uma mulher casada, agora eu vou ser uma mulher casada. E ele ficou uma semana apenas morando com a gente, na casa da minha mãe e comigo. Mas a gente preparou tudo, separou um cômodo que tinha bem grande para ele morar comigo. E eu fiz uma grande burrice, né? Uma grande burrice, porque tudo que a gente faz na vida, você não pode sair contando para os quatro ventos. Eu saí falando para todo mundo. E eu falei para todo mundo, para as minhas clientes, que eu já era cabeleireira naquela época. Aí todo mundo que entrava falava: gente, eu casei, tô casada. Aí as pessoas falavam: nossa, parabéns, Deus abençoe, não sei o que, me beijava. E aquela festa, né, assim, entre aspas, né? Aí, gente, quando deu uma semana, não deu certo, não deu nada certo. E esse rapaz, ele não aguentou, o ambiente estava pesado em casa, não deu certo, não era pra ser, nossa, foi tipo assim, uma coisa muito precipitada mesmo. Mas eu quero compartilhar essa história para vocês verem como que Deus é maravilhoso, como que Ele trabalha na vida sentimental e a gente não percebe, a gente não discerne que Ele tá falando diretamente no assunto, tipo assim, eu vou fazer, eu vou cuidar. E nesse dia eu tava muito azarada, no dia que ele foi embora, porque eu tinha um cachorrinho pincher e era o amor da minha vida esse cachorrinho. E nesse dia meu irmão bebeu demais e ele deixou o portão aberto, meu cachorrinho foi atropelado. E o rapaz já tinha ido embora de manhã, já estava arrasada. Nossa, eu já estava no meu local de trabalho arrasada porque ele tinha ido embora. Eu pensando, meu Deus, como que vai ficar minha reputação agora? O que eu vou falar para os clientes, para as pessoas? O que eu vou falar? Tipo, que eu sou largada, deixada, e eu tava com uma sensação enorme de humilhação, muito grande. Aí, logo em seguida veio a notícia da morte do meu cachorrinho. Nossa, aquilo foi o fim pra mim, foi a gota. Parece não, tinha uma maldição muito grande na minha vida, a ser quebrada, né? Era uma maldição muito grande, obra de inveja, de feitiçaria, e aquele tempo Deus já revelava isso. Aí eu lembro que quando chegou a notícia do que o meu cachorrinho morreu, aí eu desci correndo para casa. Falei, não aguento mais, esse dia para mim tem que acabar, tem que acabar. E eu desci, saí do meu salão e fui correndo para casa e entrei dentro de casa assim, e eu sempre tive uma espada comigo, a palavra. Sempre, desde os meus 20 anos que eu ando com a Bíblia perto de mim. E eu desci correndo. Quando eu entrei dentro de casa, eu tava tão infeliz, mas tão infeliz, tão decepcionada. Eu lembro que eu chorava alto. Eu gritava, chorava alto, decepcionada. E eu entrei no quarto, assim, no meu quarto, e eu pulei em cima da minha cama, assim, de frente. Pulei, assim, ó. Deu uma voadora, assim, em cima da minha cama, de tão triste que eu tava. Aí eu olhei, assim, do lado na minha cama tava a Bíblia. A Bíblia tava aberta, assim, já tava aberta. Deus já tinha preparado tudo para fazer a promessa para mim. E olha que lindo, quando eu olhei para a Bíblia, que eu peguei a Bíblia chorando,
Eu sempre achei que o Senhor ia falar comigo na palavra o tempo todo. Eu sempre falei, não, ele vai falar, ele vai falar. E sempre fala mesmo, viu? Por isso que a gente tem que andar com a Bíblia na mão. Aí, quando eu peguei a Bíblia, saiu assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do desprezo da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. Olha que lindo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, a mulher que foi desprezada na mocidade. Então, quando eu li isso, imediatamente a palavra casou com a situação que eu estava passando. Eu tinha sido abandonada pelo cara que eu achava que era meu marido. E ele falou, não temas, porque não serás envergonhada, não te espantes, o teu Criador é o teu marido, tipo assim, calma filha, calma. Então, gente, Jesus, ele é muito lindo, ele é perfeito, ele é perfeito. E ele fez essa promessa naquele dia na minha vida. E aí seguiu adiante falando muita coisa, em Isaías 54 isso, né? Aí seguiu fazendo promessa, 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 e ele foi falando, será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E era uma conspiração mesmo. Era uma conspiração do inferno contra a minha vida sentimental. Só que depois disso, na hora eu me alegrei, senti paz, me justificou a palavra, muito, muito, muito. Na hora me justificou demais e eu levantei minha cabeça, sacudi a poeira e segui em frente. Depois disso ainda continuei namorando esse rapaz, a gente não se separou, ficou mais um tempo junto. Aí depois não deu certo mesmo, porque cada um tinha seu caminho a seguir, né? Eu creio que não tinha a bênção de Deus, foi um relacionamento carnal, né? Eu confiei na minha intuição. E Deus fala, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Será como um arbusto solitário, né? Não verá quando vem o bem. Então, o relacionamento acabou e eu segui adiante. E eu não percebi que Deus estava falando assim, em outras palavras. Eu estou cuidando da sua vida sentimental e eu vou preparar uma pessoa melhor para você. Eu era muito bobinha, muito boba, muito lerda. E eu não tinha hoje o discernimento que eu tenho hoje. Porque se fosse hoje essa promessa na minha vida, nossa, na hora eu já ia falar, não, Senhor, eu firmo uma aliança aqui agora de esperar. Mas naquele tempo, gente, eu nem tinha ouvido falar em esperar no Senhor, sabe? Não tinha essas coisas assim. Pelo menos assim, na religião que eu frequentava, eu não via isso e também não, só falava de dinheiro, na verdade. E não tinha esse cuidado, sabe? E eu fui vivendo a minha vida, quebrei muita cara, muito, muito mesmo, não foi pouco não. E eu sempre coloquei essa palavra, essa promessa no meu coração e velei sobre ela para cumprir, para cumprir. E um dia, eu sofrendo muito por vida sentimental, como sempre, aproximou de mim uma mulher, ela falou assim, filha, você tem uma promessa de Deus na tua vida, mas essa promessa só vai se cumprir quando você colocar a tua vida no plano do Senhor. Nossa, essa palavra que essa mulher falou entrou no meu coração, gente, como uma espada assim, cortante. E eu coloquei no meu coração. Isso já tinha se passado há uns 10 anos, né? Uns 10 anos. Aí eu coloquei essa palavra que ela falou no meu coração. Eu falei, eu preciso colocar minha vida no plano do Senhor. Mas mesmo assim, eu continuei me relacionando com pessoas erradas, por necessidade emocional, não conseguia deixar Deus suprir minhas necessidades. Aí eu me envolvi em relacionamentos por necessidade emocional. Não era só física, era emocional. E só decepção, decepção. Aí depois que passou um tempo, que foi um pequeno tempo, de 20 anos, né? Mas é porque a gente fica rodando no deserto, porque a gente não para ouvir. A mulher muito ansiosa, a ansiedade é maior do que a paciência. De você parar, respirar, falar, não, eu preciso bater de frente comigo mesma. Olhar no espelho e falar, eu posso ficar sozinha, eu consigo. Mas a gente tem medo de ficar sozinha. Medo de encarar o nosso eu, de nos descobrir e conviver com nós mesmas. Aí a gente vai buscar uma companhia e isso não dá certo. Nunca vai dar certo. Porque ele falou aqui, ele falou, eu sou o teu marido. E eu não considerei isso na época, né? Eu fiquei buscando um marido.
fiquei buscando um marido e mesmo inconsciente, falando, ah não, eu não quero casar ou isso ou aquilo, mas eu tava buscando um marido e todo mundo é assim. Todas as mulheres são assim porque a gente foi feita para ser esposa, a gente foi feita para ser a mulher idônea que está lá em Gênesis, que Deus preparou, tirou da costela do homem. Nós fomos feitas para isso, programada para construir família. Não que isso seja obrigatório, é legal ser solteiro também, mas eu creio que 90% tem o sonho de construir família, de ter filhos, né, e casar. Aí, para voltar no assunto da promessa, depois de 20 anos, aí, para concluir esse vídeo, o testemunho é muito lindo, porque eu estava dentro de uma igreja e eu sempre com essa promessa no meu coração, porque foi muito forte a promessa que ele fez. Aí eu estava dentro de uma igreja e minha filha insistiu muito para eu comprar um livro que tinha na igreja. Eu falei, não, não quero, não vou comprar, não vou gastar 30 reais com esse livro, mas não, nem a pau. E todas as vezes que a gente ia na igreja, ela falava, mãe, por favor, compre esse livro, você precisa desse livro. E eu não percebi que era Deus que estava usando ela para falar comigo. Aí ela começou a juntar dinheiro. Falei, filha, por que você está juntando dinheiro? Ela falou, vou comprar aquele livro para você. Falei, nossa, que judiação. Aí eu fui e comprei o livro. Na hora eu não entendi nada. Hoje eu até entendo, porque o nome do livro é 180 esboços para pregador. E eu nunca imaginei, né, que a gente um dia ia levar a palavra, o testemunho. Aí eu comprei o livro e deixei o livro lá no meu quarto, dei uma olhada, não vi nada assim que me chamasse tanta atenção. Aí um dia, tô eu deitada no sofá da minha casa e uma cliente amiga passando por um desastre sentimental, desastre. Separação do marido, traição, um monte de coisa envolvida e ela tava sofrendo muito. E eu tava deitada no sofá da minha casa, acho que tava assistindo. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, manda pra ela Isaías 54. Aí eu já tinha mais na experiência com Deus, obedeci imediatamente e mandei pra ela. Mandei pra ela, falei, ó, Deus mandou eu te falar essa palavra. Aí ela chorou bastante e eu falei, nossa Senhor. Nossa, foi tremendo. Aí Deus fez a promessa pra ela, igualzinho fez pra mim 20 anos atrás. Aí eu falei, nossa Deus, o Senhor fez uma promessa pra ela, igualzinho o Senhor fez pra mim a promessa. E eu sabia que a promessa não tinha se cumprido na minha vida ainda. Mas eu tava em paz também, porque eu confiava na fidelidade. Aí eu mandei a mensagem pra menina, Deus fez a promessa pra ela. Aí eu levantei do sofá e fui pro meu quarto pra dormir. Aí eu peguei o livro. A hora que eu abri o livro, saiu em cima, Isaías 54. E Deus falou, agora chegou o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Nossa, foi tremendo. Aí eu já estava esperando no Senhor, quando Deus fez a promessa para essa minha amiga e a minha filha fez eu comprar o livro. Aí o livro falou tudo que eu estava passando naquele momento e Deus falou, chegou o tempo de eu cumprir a promessa na tua vida. Aí falava assim, ó, alarga bem o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas. Em outras palavras, presta atenção no caminho, alarga bem o espaço da tua tenda, tipo assim, se prepara para receber a bênção. Se prepara. E era na vida sentimental, é lógico, né? Então não durou o quê? Não passou mais de um ano, não passou menos de um ano, bem menos de um ano, acho que uns 6 meses. Aí meu esposo chegou e a promessa se cumpriu, porque a promessa fala que é um futuro glorioso de Sião. E ele fala da nossa vida sentimental. Ele fala, o Senhor te chamou como uma mulher que foi desamparada e de espírito abatido, a mulher da mocidade que foi repudiada ou desprezada, né? E eu tinha sido desprezada naquele relacionamento. O rapaz me desprezou. Em outras palavras, ele falou, você não serve para ser minha mulher. E ele falou isso mesmo. Ele me humilhou bastante, falou que eu não podia ter filho. Mesmo vivendo na fornicação, a gente vivia iludido de que estava dentro da vontade de Deus. Graças a Deus que Deus me deu filho com aquele cara. E ele me humilhava, ele falava, você não pode engravidar, você não pode ter filho. Se eu for ter filho, eu vou ter que ter com outra. E mais pra frente na promessa falava assim, ó, os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. E quando eu caí chorando em cima da cama que eu li essa promessa, eu falei, como assim, Deus? Eu pensava que eu era estéril naquela época, porque eu não gerava. Aí eu falava, como assim eu vou ter filho e grande será a paz dos meus filhos? E hoje aqui, ó, agora nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, por mais problema que eu tenho, criei minhas filhas sozinha, minhas filhas têm paz. Paz, as duas têm paz. Por mais que a minha filha esteja tratando da depressão
contra até suicídio. Minha filha tem paz, ela tem tristeza momentânea, ela é uma doença isso, como qualquer outra, mas se você entrar na minha casa, você vai sentir paz. Quem entra aqui sabe disso, que a gente tem paz. Nunca vocês vão ver minha filha brigando, saindo na mão, jamais. E elas são ensinadas de Deus, né? Então, para gravar esse vídeo, minha filha orou por mim antes, intercedeu pela minha vida. Então, assim, quando eu fiquei envergonhada que aquele rapaz me deixou, eu nunca imaginei que haveria uma possibilidade de uma reconstrução na minha vida emocional, porque eu estava destruída naquele momento. E na hora que eu estava destruída, Deus fez uma promessa. Então, observa, quando você estiver por um momento difícil, experimenta abrir a Bíblia, busca o Senhor, Ele vai te fazer uma promessa e você vai se agarrar nessa promessa. E Deus vai velar sobre a palavra dele para cumprir. E Ele velou sobre a minha vida para cumprir, chegou o tempo. Eu tinha 20 anos, a promessa se cumpriu com 37. Por quê? Porque tudo é no tempo de Deus também, nem tudo é porque a gente é rebelde ou não. O tempo foi agradável para Ele, né? Então eu me sinto bem, porque agora eu sou uma pessoa mais madura para viver um relacionamento, né? O meu esposo, ele é 10 anos mais novo do que eu, só que ele tem uma maturidade enorme, então a gente não vê essa diferença de idade, entendeu? E eu me envolvi com um cara 17 anos mais velho do que eu, que é o pai das minhas filhas. Nossa, gente, uma pessoa totalmente sem noção, totalmente mergulhada nos vícios, um cara totalmente inteligente, mas sem temor nenhum de Deus, usou a inteligência só para o mal. Hoje está com a vida destruída, por quê? Porque, você vê, não é a idade, não é a idade. Então Deus, ele já tinha preparado, né? Ele já tinha. É forte tudo isso. Quando Deus fez a promessa na minha vida, meu esposo já existia, era um menino ainda, né? Eu era uma mulher já, praticamente, mas Deus fez tudo certinho. Deus, ele trabalha da forma correta, gente. Aí eu comecei a ver possibilidades em pessoas mais velhas, eu querendo ajeitar a minha vida de todo jeito, mas enquanto eu não coloquei a minha vida no plano do Senhor, nada aconteceu. Então esse é o conselho que eu deixo para hoje. Coloca a tua vida também no plano do Senhor, de esperar. Falar, não, Deus, eu tiro as minhas mãos do meu esposo rebelde, eu tiro as minhas mãos desse namoro, eu tiro as mãos de tudo e agora eu vou esperar somente no Senhor. Deixa o Espírito de Deus agir, deixa o Senhor agir, aí você vai se surpreender. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir, amém? Que esse testemunho edifique a nossa fé para hoje, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E ele manda eu te falar, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Que Deus abençoe muito a tua vida. Que Deus te livre de toda calúnia, difamação e crítica. E aquele que se levantar contra a tua vida vai ficar confundido e envergonhado. Porque Deus, ele vai te justificar, ele vai te surpreender. Para honra e glória dele, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.